Bom, pessoal, eu sou o Pedro, né? Você já deve estar enjoando da minha cara aí dos vídeos, mas eu sou agrônomo, sou pesquisador da UFLA, a gente trabalha também colaborando com alguns produtores, né? E continuando naquela série de como a gente entender os terrenos para iniciar a fruticultura, iniciar qualquer plantio, hoje a gente vai falar da análise física, da análise de trincheira, que é onde eu vou fazer uma vistoria da parte física do solo e da parte biológica que eu vou olhar. No outro vídeo a gente coletou a amostra para análise química e uma parte da análise física, que é a textura que o laboratório faz. Agora a gente vai ver como que isso tá integrado aqui. Então a gente abriu uma trincheira, né? Fizemos uma trincheirona grande desse jeito, só para ficar fácil de estar filmando, de estar mostrando as coisas para vocês. Mas normalmente a largura do enxadão ou da cavadora é mais que suficiente para fazer. Então o que a gente busca na trincheira, né? Então é uma largura do enxadão mesmo e a maior profundidade que eu consigo, até 1 metro no mínimo, 2 metros. Aqui porque eu parei mais ou menos com 50 centímetros, porque eu já encontrei bastante pedra, então não justificava eu afundar mais. Mas para alguns plantios, como abacate, por exemplo, que tem muito problema de doença radicular, a raiz é fraca, citros, a gente costuma abrir trincheira até 2 metros para ver se não tem problema, tá? Então eu abri a trincheira, largona aqui. O que é a primeira coisa que eu olho nela, né? Porque a primeira análise é a análise visual. Então eu vou olhar a cor do solo, vou olhar o que tem nele. Então o ideal a gente já falou nos outros vídeos, solo sempre coberto, ou com matéria viva, material vivo ou material seco. Aqui no nosso caso está o material seco. Então o que eu vou olhar na palhada, tá? Eu vou pegar um pouco da palha, eu tenho de ver se ela tem a parte grosseira, tá? E depois esse material que já está em decomposição, eu tenho de ver, ele tem a parte grossa, tem a parte fina, e eu vou batendo assim, eu reparo se ele forma algum pó fino e sai voando. Isso é importante avaliar porque isso prova para mim que eu estou tendo decomposição da minha palhada, que é um processo muito importante na formação de solo e no acúmulo de matéria orgânica. Quando a gente falar na análise de solo, vai vir lá o teor de matéria orgânica e a gente vai discutir o que é algo que a gente considera tecnicamente ideal, viável e como a gente aumentar. Então eu preciso entender isso. E eu ver que eu estou tendo essa decomposição é um fator importante. Tá? Porque eu vou decompor, essa decomposição que vai acontecer, ela vai começar a penetrar no solo, tá? E vai fazer esse escurecimento, então ela vai decompondo a um ponto que ela se liga ao solo, aos micro-organismos e vai escurecendo ele, né? O solo ele fica marrom ou preto em alguns casos por matéria orgânica, então é isso que eu quero. Matéria orgânica me dá muitas vantagens, muitos benefícios ao solo, né? Desde armazenamento de água, melhorar a drenagem, disponibilidade de nutriente, ele ajuda os solos pobres a segurar mais nutriente, né? Que é a CTC que a gente fala, que a gente vai discutir bem isso. Matéria orgânica tem muita, ela ajuda. Então eu preciso ter isso. E a principal função da matéria orgânica é a vida do solo, né? A gente, quando fala em manejo de solo, são 3 níveis: o químico, o físico e o biológico. Tá? Então o químico é com a análise, a gente vê o que tem disponível e a gente trata. O físico tem a ver com a estrutura, com esse volume todo aqui. E o biológico é a vida, tá? Que é o fator hoje que é o pulo do gato da gente trabalhar com solos. Eu preciso estimular muito a vida, muito. Então o manejo antigo que a gente tinha, o manejo importado da Europa de aração, gradagem, a gente zera a vida do solo e fica muito dependente de fertilizante, de composto, que não é o ideal. A gente vai precisar disso no sistema produtivo, só que eu preciso trabalhar de forma racional e matéria orgânica me ajuda muito com isso, tá? Pedro, quando a gente fala na matéria orgânica, você está falando nessa camada. Às vezes a pessoa vem e joga um caminhão aqui, que nem foi de serrapilheira, de bagagem de cana, outra. Isso tudo de uma vez seria um problema, ajudaria, ou tem que ser aos poucos mesmo? Olha, Toquinho, aí depende de caso para caso e da função de eu jogar essa quantidade toda. Por exemplo, para controle de mato na linha das plantas, uma camada grossa é importante, porque impede. Mas se eu colocar isso de qualquer forma, às vezes não faz sentido, porque eu posso estar trabalhando ou desequilibrando.
Tá? Então, se é para enriquecimento, é bom eu trabalhar com quantidades moderadas e o mais diverso possível, né? Só um tipo de matéria orgânica, eu vicio o solo só com aquilo ali. O importante é ter o bagagem de cana, casca de café, casca de arroz, aí uma palhada de braquiária, um adubo verde, eu ir trabalhando. A gente usa essas altas doses quando eu penso em controle de mato, mas mais posicionado, e quando a situação está muito feia e eu preciso de matéria orgânica, pelo menos para dar um início, tá? Mas o ideal é a gente diversificar a matéria orgânica, tanto nos tipos quanto na quantidade, tá bom? Bom, então a gente falou aqui da palha, o que eu tenho de ver numa boa palhada, né? Agora a gente está no inverno, então está um pouco seco, a decomposição diminui. No verão, quando eu mexo aqui, normalmente a gente acha hifa de fungo branco, branquinho, isso é um ótimo sinal que está tendo decomposição, está tendo atividade, tá? E aí a gente começa a olhar o solo, a cor, né? Então eu começo a diferenciar o solo em relação à cor. Se eu olhar a cor dele aqui, eu vejo que nos primeiros 10 centímetros eu tenho uma cor escura mais intensa, né? Então aí a gente delimita. Essa camada de 10 centímetros, para a maioria dos solos, comumente vai ser mais escura, tá? Porque é onde a matéria orgânica está decompondo, está mineralizando e é onde eu tenho a vida do solo em abundância, tá? Porque é onde eu tenho mais ar e um pouco de umidade. Então a maior parte dos micro-organismos benéficos para nós, eles são aeróbios, eles precisam de ar, então eles vão ficar concentrados aqui e aqui para baixo a tendência é diminuir. O nosso trabalho como bons produtores de ambiente, bons agricultores, né, empresários rurais, que a gente pensa é eu trabalhar o solo de forma que eu consiga aumentar isso o mais profundo possível, tá? Mas sempre a maior riqueza viva do solo vai ser os primeiros 10 centímetros. Então marquei aqui e agora eu vou ver onde muda a cor novamente. Se a gente olhar a partir dessa camada, eu vou ter uns 10, 15 centímetros que eu tenho uma cor, um marrom mais padrão, mais ou menos aqui, ó. Que aqui no solo aqui já começou a aparecer um pouquinho de pedra. Mas é mais ou menos nessa posição eu tenho uma mesma cor e aqui já começa a clarear até chegar na matriz da rocha, que é isso aqui. Isso aqui é rocha em decomposição. Tá, você vê, ó, ela é dura, uma areia, mas eu consigo quebrar ela aqui. E com o tempo as raízes das plantas conseguem. Esse tipo de rocha, a raiz não consegue decompor, ela vai criar aqui e vai crescer em volta, tá bom? Então, primeira coisa é a cor. Então, quanto mais escuro o solo, é legal. Aí vocês veem que olha a cor natural desse solo, ele é amarelado. Já está amarronzado, vermelhado, amarronzado. Significa que eu já tenho matéria orgânica atuando. E uma prova disso é o volume de raiz. Olha o tanto de raiz que eu tenho descendo aqui, ó. Eu tenho raiz até lá embaixo, até onde eu estou encontrando muita pedra, eu tenho raiz. Então isso é extremamente positivo, extremamente benéfico. Eu já começar com um solo desse padrão é maravilhoso para mim. Aqui um comentário, Pedro, assim, então se o cara, por exemplo, fosse trabalhar com uma horta, tava bom. Mas pensando numa raiz que vai aprofundar, teria muito trabalho, né? Para a horta também pode ser problemático, né? O que eu tenho de entender é que se essa camada de pedra permite que eu tenha drenagem no solo. Porque mesmo para o cara da horta, se a água não drenar, pode dar muita doença de raiz, então é perigoso. Por mais que ele vai levantar um canteiro, ainda vai ficar isso aqui, dependendo da época, do regime de chuva ou da irrigação, pode ficar muito tempo encharcado sem drenar e dar podridão. Então aí vai de caso para caso e para a estratégia que eu quero trabalhar. Igual a gente comentou antes de começar a gravar, esse é um solo que para abacate, para citros já não é tão interessante. A raiz dele tem muito problema de doença, com encharcamento. Então ela não tem tanta habilidade para passar por um tipo de pedra assim, ou uma condição um pouco mais que dificulta o crescimento de raiz. Por uma uva, por exemplo, um café, alguma outra espécie arbórea que tem um sistema radicular mais agressivo, isso aqui é fichinha para eles, né? Quando a gente vê, Pedro, que nem aqui atrás, essa floresta assim, esses troncos aí no caso, eles são mais resistentes ou eles também sofreram essa pressão com certeza na pedra? Com certeza eles sofreram, em algum momento ele sofreu, né? Que o solo daqui praticamente é o mesmo ali. Só que ele tem mais habilidade para trabalhar, é uma espécie nativa, né?
e tem com uma condição de serrapilheira, de uma matéria orgânica, tem uma fertilidade natural. Então ela tem uma raiz forte que vai empurrando as pedras e vai crescendo em volta, né? O capim que estava aqui mostra que ele consegue fazer isso pra gente, ó. Tem pedra aqui e ele está crescendo. Então isso é bacana. E isso é um bom sinal também, que me fala que essa camada em rocha de decomposição provavelmente é bem profunda, porque senão eu não teria essa vegetação exuberante que é atrás dessa mata, né? Se ela fosse rasa, fosse uma camada de decomposição curta e chegasse na rocha, eu ia ter outro tipo de vegetação em cima, não uma floresta. Então é outro indicativo que a gente tem de olhar ali no campo, tá? Então vamos lá, pessoal, a gente viu a cor, né? Ponto importantíssimo que a gente tem de ver é enraizamento, porque a trincheira é muito bom, pessoal, para a gente ver a questão de compactação do solo também. A maior parte das pessoas abre trincheira só para ver isso, entende? Aproveitar para mais. Compactação do solo é o quê? Ver quão duro o solo é, que ele impeça o crescimento radicular ou a drenagem de água. É muito importante eu ter drenagem. E a gente tem de sempre verificar isso. Então, se eu tenho raiz crescendo, significa que eu não tenho compactação, tá? Uma forma da gente fazer, às vezes eu abri um perfil e eu não tenho tanta raiz assim. Porque às vezes é um solo que não é compactado, mas ele pode ser muito pobre em termos de nutriente ou ter muito alumínio, aí a raiz não vai crescer mesmo. Então eu tenho algumas análises que eu posso fazer, que uma, por exemplo, é bater o canivete e escutar o barulho. Vê, vamos fazer aqui. Olha aí, vamos prestar atenção de como o barulho do canivete muda. Então vocês viram que sai de um barulho fofo até um barulho mais seco. Aqui eu desviei da pedra justamente, se eu bato na pedra é muito duro, mas olha a diferença na camada de cima para baixo. Tem um barulho diferente, aqui é um pouco mais fofo, provocado pelas as raízes, a matéria orgânica, as galerias de inseto que passa aqui, né? E lá já diminui bem isso, tá? E se eu não quiser usar o canivete, eu posso fazer na mão, funciona também. Então vocês veem a diferença. Eu posso, se eu suspeito de compactação, eu posso vir batendo. Ó, fofo, muda o som. Onde muda o som é a minha camada que eu suspeito. Então aí eu vou analisar ela direitinho. Eu olho, tem raiz crescendo? Tem estrutura? O que eu olho muito bem? Vocês viram que eu cortei o terreno e eu tive o cuidado de pegar o canivete e fazendo isso aqui, ó. Escarifiquei a questão para tirar, porque toda vez que eu corto eu amasso. Mas no corte é interessante eu ver, porque o terreno ele pode ter uma estrutura que quando corta, ele forma um risco. Se ele formar um risco ou uma estrutura em bloco, é sinal que é um terreno naturalmente compacto. Não significa que ele é compacto, mas ele pode compactar. E aí eu tenho de usar estratégias para trabalhar isso. Provavelmente eu cultivar isso aqui com solo de raiz, com plantas de raiz muito agressivas, como um nabo forrageiro, a própria braquiária, que é uma planta excelente para cobrir solo, para trabalhar essa parte. Então já começa a dar opções para nós, tá? E a gente vai observando. Então fiz todas essas análises, o que eu posso observar mais? Se eu tenho mais atividade biológica, de vida, mais que raiz. Se eu encontro insetos, se eu encontro galerias. Então vocês estão olhando, se conseguir ver aqui, onde que tem um buraco? Se eu olhar bem esse buraco, ele é um buraco redondo. Então tudo que for, quando ele quebrar numa parte arredondada, é que eu tive vida atuando aí. Ou uma galeria de um besorrinho, de um coró, ou em algum momento foi uma raiz bem grande. Isso é muito legal, isso é muito benéfico para a gente ver no solo. Quanto mais estrutura dessa eu achar, muito melhor. E naturalmente, na parte de cima vai ter mais que isso aqui, e para baixo vai diminuindo, tá? E aí eu consigo contar, se eu abrir uma trincheira de 10 centímetros por 1 metro, eu tenho a área, eu consigo contar quantas estruturas dessas por área eu acho. Então olha que bacana aqui. Tem um buraquinho, ó. Aqui tem uma parte preta que parece um carvãozinho. Isso aqui é matéria orgânica que incorporou, que está decompondo para ela virar tudo isso aqui. Então é uma matéria orgânica mais bruta.
Com o manejo a gente vai começar a trazer isso aqui para baixo. Tá, mas olha, eu tenho raiz, eu tenho um monte de buraquinho aqui, que são os bioporos, que é onde passa a vida, passa o tatuzinho bola, minhoca, tudo que é benéfico. Então por isso que é fofo, tem muito buraco, muito ar aqui, que é interessante. Eu tenho de olhar isso aí, tá? Em geral, Pedro, a gente sabe que é um passo a passo e é uma coisa com o tempo. Em média, com um bom cuidado, quantos anos a pessoa vai conseguindo fazer esse trabalho assim, pela sua experiência? Bom, se no caso aqui a gente decidir que não necessita eu fazer um revolvimento de solo com aração e gradagem, um processo já está iniciado. Então, nos 5, 6 anos a gente consegue melhorar isso aqui. Então, isso é uma análise que eu vou fazer a cada 2, 3 anos para ver se minha estratégia de manejo está funcionando. Então, eu vou abrir de 1 a 3 trincheiras por área homogênea para estar avaliando. Se for uma região que eu tenho um solo compactado ou ele é muito pobre em nutriente ou muito alumínio tóxico, que eu vou precisar revolver, misturar calcário, gesso, esse já demora mais, porque eu vou destruir tudo isso aqui, o revolvimento de solo destrói tudo isso, né? Então eu vou demorar até uns 10 anos para ter um trabalho, para a gente ver essa recomposição. O solo vai demorar de 2 a 3 anos para começar a se reestruturar. Se eu deixar ele no limpo, pior ainda. Então, toda vez que eu revolvo o solo, eu tenho de botar uma planta de cobertura obrigatoriamente. Sempre vou fazer isso do meio do outono, porque ainda eu tenho chuva, tá? Para reagir calcário. E é fácil para o arado, a grade trabalhar. E eu acabei de aplicar, revolver, eu planto uma braquiária, um milho, qualquer adubo verde que vai cobrir isso e ele vai trabalhando. A raiz é uma parte servível, um servível que mais trabalha solo. Ela agrega, ela reestrutura, ela começa a dar essa cara de solo. Isso, um solo saudável, ele tem essa característica. Uma camada de acúmulo de matéria orgânica que com o tempo ele vai enegrecendo e ela vai aumentando. Tá? Ele vai manchando isso para baixo e eu preciso de raiz e vida para fazer isso. Então, num solo que já está aqui, com 5 anos a gente consegue melhorar. Tá? Todo ano vai tendo melhoria. Um solo que eu, por questões técnicas, eu preciso destruir isso, vai demorar um pouco mais para eu ter uma camada maior. Mas a gente consegue com manejo. Tá? Então, pessoal, uma coisa também, a questão para a gente continuar avaliando aqui, que eu fiz uma análise macro, né? Então eu olhei com vocês a cor, matéria orgânica de decomposição, a parte de densidade do solo, né, que é a parte de compactação, né? E só que eu posso fazer isso micro também, né? O que é o micro? Eu ver a agregação do solo, isso é importante. Então eu vou fazer uma análise mais drástica só para ficar didático, mas normalmente a cada 10 centímetros eu vou tirar um torrão do solo. O que é um torrão? É uma bolinha. Então aqui eu vou com o canivete, eu vou desagregar aqui e vou tirar. Olha como que a raiz ela agrega solo. Eu bati aqui, ó, olha o tanto de solo que ficou junto, porque eu tenho raiz, tá bom? Então eu vou tirar aqui. E o que é o torrão? Eu vou soltar aqui, eu vou bater. Isso aqui é um torrãozinho, tá? Eu vou separar esse torrão aqui e vou pegar um lá de baixo. Bem aqui embaixo, enfiar o canivete. Olha como que ele solta diferente ali, ó. Ele vem e solta sozinho, né? Vamos ver se isso aqui é uma pedrinha. Provavelmente é certo. Aqui, agora foi show. Então vamos lá, pessoal. Os 2 torrões, né? Então, fazer uma análise mais... Olha a diferença de cor deles, como é gristante. O solo bem da superfície e um do mais baixo que a gente conseguiu abrir a trincheira, tá? E olha aqui, ele é todo escurinho, esse amarelo. E olha os formatos dele. Ele é mais arredondado, quase não tem pontas. Pontas são redondas, né? E esse aqui ele é todo quadradão, tem umas partes arredondadas, mas olha como ele quebra quadrado. Tá? Se a gente lembrar do joguinho de Tetris, né? A gente encaixava os quadrados, não tinha bolinha lá, porque bolinha não encaixa. Então onde é arredondado não tem um encaixe perfeito, que é onde fica fácil de descer raiz, passar o adubo, entrar mais água, entrar mais ar, que isso ajuda a vida do solo a trabalhar. Aqui onde é mais compacto, né? Onde é quadrado, encaixa. Então vai compactando. E aí é o que dá a
dificulta. Então o trabalho nosso como agricultores é fazer a vida do solo trabalhar lá para baixo, tá? Então o que a gente olha nos torrões? Mesma coisa que eu olhei aqui, eu olhei cor, eu olho se tem raiz, tá? Aqui é um bom sinal porque nesse torrão tem raiz, por mais que tá lá embaixo não tá escuro, tem raiz. Então fatalmente, se eu continuar com o bom manejo, em alguns anos ele vai estar bem parecido com esse aqui, tá? E é o que eu quero, e eu vou tentando quebrar ele na menor parte possível e vendo como ele vai quebrando, ó. Olha aqui, nesse aqui você pode ver que tem uma galeria, tem um caminho arredondado aí, a cor dele é até um pouquinho diferente, passou alguma raiz ou algum bichinho aí que foi trabalhando o solo, e isso é importante a gente ter. E eu faço essa análise, o ideal é eu fazer para cada 10 centímetros, para eu conseguir mensurar isso. Aí daqui 2 anos, quando eu abrir a trincheira de novo, eu vejo quanto eu melhorei. Isso é muito importante na agricultura, eu ter o histórico, né? Eu já falei da importância do histórico, para saber se a minha ação está sendo eficiente ou não, tá? Porque não adianta só fazer e não mensurar. E isso, pessoal, não é só para agricultura comercial em grande escala. O pequeno agricultor consegue fazer. Se vocês reproduzirem o que eu estou fazendo aqui e ter o cuidado de anotar, é perfeito. Então, abrir a trincheira, ó, esse ano eu tinha 10 centímetros de camada escura. Daqui 2 anos, ó, eu tenho 15. Puta, bacana. Eu tenho raiz descendo até 40 centímetros. Então eu só consegui abrir 40. Daqui 2 anos eu abri 50 centímetros, já é avanço. E tem raiz lá embaixo. Tá? Se eu quiser fazer algo ainda mais legal, eu boto uma grade aqui de 1 centímetro e eu conto quantos pontos, quanto quadradinho de 1 centímetro eu tenho raiz, eu tenho buraquinho de inseto, tá? Eu tenho quantos quadradinhos eu tá escuro, que eu consigo mensurar. E essa mensuração, né, essa medir essas coisas, me ajuda a melhorar, porque eu sei se eu estou sendo eficiente ou não, tá? Isso para qualquer nível, tá? Até quem tem uma chácara que gosta, que curte isso, dá para fazer. Tá bom? Na agricultura empresarial, comercial é importantíssimo, a gente precisa estar mensurando. Mas o pequeno, que às vezes ele acha que tem menos recurso, porque não tem dinheiro para contratar agrônomo, para comprar máquina, às vezes, na verdade, ele está perdendo muito do que ele pode fazer porque ele não sabe medir o que ele está fazendo. A gente tem tecnologia para usar em qualquer nível de propriedade, tá? E entenda bem. Temos níveis de tecnologia diferentes, então às vezes um mula jet, um burro jet, um burrinho é uma tecnologia muito mais avançada e eficiente para a tua área do que você entrar com um trator. Então é isso que a gente tem que pensar, mas o grande trabalho do agricultor é criar esse histórico, porque aí a gente sabe o que está dando certo e o que está dando errado. Se eu fizer só no olho, a gente está perdendo muita informação e às vezes muito dinheiro, muito tempo. Porque às vezes eu estou fazendo trabalhos que não servem para nada, que não está me ajudando, tá bom? Então é muito importante fazer essa análise. Aqui a gente demorou mais tempo porque a gente está explicando, mas normalmente uma pessoa treinada é 5 minutos para abrir, fazer essa análise que eu falei para vocês, anotar, fechar o buraco e partir para outro lugar, tá? E é muito importante fazer isso com frequência para a gente entender se o nosso manejo está funcionando, não ficar só refém da análise química.